Agora, eu tenho uma dúvida, vocês que entendem de política, vão me explicar. Dado todo esse diagnóstico que você fez, por que, o governador Tarcísio está tão empenhado nessa campanha da anistia? Eu tive conversando com alguns aliados dele que falaram assim, não, ele está fazendo isso à revelia, inclusive do Kassab, e isso está desgastando ele, isso vai ser um problema. Tem um programa nosso que vai ao ar sexta-feira, que eu entrevistei o presidente da Associação Comercial, por exemplo, que ele já fala do candidato da direita ser o Ratinho Júnior e não mais o Tarcísio. Quer dizer, ele não fala isso explicitamente, ele só fala assim, não, eu vejo, por exemplo, o Ratinho Júnior como uma grande liderança aparecendo. Eu falei, ué, não o governador Tarcísio? Ele, não, quer dizer, bem, aí ele faz assim, mas conversando com alguns políticos da direita e aliados ao governador, eles fazem crítica a esse empenho que o governador está fazendo. E dado esse diagnóstico que você falou, quer dizer, ele está se desgastando por uma coisa que não tem futuro. Eu tenho uma tese sobre isso, Então, mas eu diga a preferi sua ouvir tese. o Zambelli. Não, veja o seguinte, a aposta da anistia o movimento pela anistia não é um movimento de curto prazo e é um movimento que nem sei se vai ter consequência legislativa, né? O movimento pela anistia é uma articulação política visando o médio prazo uma mudança de clima político no Brasil, que não é incomum, né? Aliás, pelo contrário, é bastante comum a mudança de clima e o revisionismo, inclusive de decisões judiciais pacificadas. Então esse é um ponto importante. Como já vimos. Se a gente for olhar só o curto prazo, é isso que o Dr. Bruno falou. Quer dizer, você tem... Nunca foi uma pauta orgânica do Congresso Nacional a anistia. Foi uma pauta casuística, circunstancial. Há 2 semanas havia um clamor na Câmara dos Deputados que não havia no começo do ano, nem no ano passado, em relação a essa matéria. Porque foi uma construção política de liderança do Centrão com governadores que se alinharam a essa pauta. Ponto. Criou-se um ambiente favorável. O presidente Hugo Mota, que sempre foi muito reticente ao tema, embora tenha assumido compromissos na sua eleição para a mesa, ele admite trazer à tona a urgência e trazer ao plenário a matéria. Passa uma semana de julgamento, o presidente Hugo Mota se recolhe, já disse que não é bem assim. Então, esse tem sido o ambiente no Congresso desde que o tema anistia veio à tona entre os parlamentares. E, exatamente como disse o Dr. Bruno, no Senado a conversa é completamente diferente. Completamente diferente, embora o presidente Davi Alcolumbre, quando ele diz que ele vai redigir um texto, ele assume que, inclusive, no Senado existe um ambiente para algum tipo de anistia, mesmo que seja uma revisão de penas para condenados lá que participaram do 8 de janeiro, aí podemos discutir qual é o formato que pode passar. Mas quando ele veio a público naquela semana em que você mencionou o governador Tarcísio, enfim, mergulhou nessa discussão, nesse plano de pró-anistia, quando Davi Alcolumbre veio a público para dizer, sim, eu vou redigir um texto de anistia, no fundo foi uma sinalização de que, na visão dele, o Congresso voltou a tratar disso com alguma seriedade. Eu não entendo que vá se cumprir um rito assim, rápido, um fast track para aprovar essa matéria. Acho que todo esse rito legislativo, depois passando pela sanção presidencial, volta para derrubar, e aí depois o Supremo já antecipou que vai considerar inconstitucional. Então está contratada uma grande confusão entre os poderes. E aí a diferença é assim, o Congresso está disposto a ir até o fim nessa confusão entre os poderes? Em algum momento, se não tiver resolvido a questão das emendas, se tiver esse clima de pressão do Supremo para cima de alguns parlamentares do Centrão, pode ser que sim. Porque o Congresso não está, você sabe disso, os parlamentares hoje, mesmo os do Senado, não se conformam ali com a invasão de atribuições que eles consideram que está acontecendo frequentemente. Então esse é um ponto. Quando o governador o governador Tarcísio de Freitas, no caso, ele faz um mergulho nessa pauta, ele se mostra como uma face assim, política em defesa da anistia, ele está fazendo, na minha avaliação, 2 cálculos. O primeiro ele precisa demonstrar, nesse momento em que o padrinho político dele, que a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para entender que hoje os moderados centristas que estão falando pelo governador Tarcísio, neste momento, falando de eleição de 26, em 2022, não tinha, aliás, tinha outro candidato aqui em São Paulo, não era o Tarcísio, né? Era o governador Rodrigo Garcia. O Tarcísio era o candidato de Jair Bolsonaro. Ele foi pinçado no Ministério da Infraestrutura. Ele discutia se ele sairia ao Senado por Goiás ou alguma coisa. E o Bolsonaro
Disse assim, você vai disputar o governo de São Paulo. Tirou o Tarcísio do Ministério da Infraestrutura e colocou ele numa disputa num estado que nem é o dele, era do Rio de Janeiro. Né? Ele mudou o domicílio eleitoral para São Paulo e venceu aqui com uma margem assim, bastante impressionante de votos. No primeiro, já na frente, e no segundo turno. Esse resultado se deve à força política de Jair Bolsonaro em São Paulo. Ponto. Não está em discussão outro projeto político. Tarcísio de Freitas, se ele romper com essa cidadela política que permitiu que ele chegasse ao Palácio dos Bandeirantes, ele não chega nem ao segundo turno de uma eleição presidencial. O apoio do PSD, do centro pragmático, vai dar para ele uns 6, 7 pontos, e olhe lá. E aí fica explicado o motivo dele estar mergulhando de cabeça nessa pauta da anistia. Então, acho que tem um cálculo de curto prazo que é esse. Eu preciso demonstrar lealdade a Bolsonaro no pior momento dele. Ele vai condenado e preso. Ele está... E a percepção de que está ficando isolado. Então, nesse momento de isolamento é que eu preciso emprestar ali o meu cacife político que eu tenho hoje como governador e como potencial pré-candidato em solidariedade ao meu padrinho político. E aí, nesse cálculo, ele se aproximar de uma ala mais radical que considera o Tarcísio esse moderadão, esse isentão, né? Que a gente está vendo hoje. É uma aposta. Na minha avaliação, se ele ficasse muito abraçado a esse centro isentão, ele ia ficar com 6, 7 pontos, ou 10 pontos no máximo. Quando ele... Seria abandonado por esse eu acho que é mais fácil você tentar reconquistar alguém numa polarização extrema no segundo turno, em que você vai votar não a favor de alguém, mas contra alguém, e reacender a chama do antipetismo, do antilulismo numa campanha eleitoral, que é mais fácil isso do ponto de vista político do que você fazer a aposta ao contrário, que é você, não, vou ser aqui do mais moderado, aí na época da eleição eu vou lá chamar os radicais para votarem em mim contra o Lula. Acho que foi um cálculo político que ele, não, acho que nesse momento, se ele ficasse carimbado como traidor de Bolsonaro, acho que ele não conseguiria nem sequer se colocar como candidato. Porque nós acompanhamos aqui no estado de São Paulo, todos os políticos paulistas que romperam com Bolsonaro e foram taxados de traidor, foram punidos nas urnas assim, muito severamente pelo eleitor. Mesmo que ele não tivesse muita informação sobre o que aconteceu. Essa chancela da traição, isso é muito poderoso nesse universo da direita mais radical. Então, tem um cálculo de curto prazo, mas também tem um cálculo de médio prazo, que você, dentro de uma eleição que tende a ser muito polarizada e muito equilibrada, é mais possível reconstruir entre aspas, uma frente ampla lá na frente contra o PT, contra o Lula, do que você ficar esperando que naturalmente você vai ser o herdeiro daquele centro político que tem mostrado nas últimas eleições no Brasil que não tem votos suficientes para ganhar. Você precisa ter essa sinergia entre os mais radicais e os mais moderados para ter alguma chance, senão o presidente Lula no cargo e agora recuperando a aprovação, fica muito competitivo e difícil de ser batido. Meu povo, é isso aí. Eu queria ouvir a tese do Bruno, doutor Bruno. A minha, foi legal ouvir o Zambelli, porque a minha tese parte da premissa do Zambelli, é exatamente isso. O Tarcísio precisa do voto dos radicais. E ele é sistematicamente acusado de não ser radical o suficiente ou até de ser traidor, inclusive pelo entorno do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O Eduardo já falou isso, já insinuou, vimos mensagens dele para o pai nesse sentido, então ele precisa disso. No entanto, o Tarcísio fica em uma encruzilhada, que se ele conseguir anistia, ele não é candidato a presidente. Porque aí é o Bolsonaro. Candidato a Bolsonaro. Se a anistia contemplar se essa anistia for ampla, exato. Só que aí tem o seguinte ponto. Qual anistia a gente está falando? Eu escrevi um artigo analisando todos os projetos de anistia que foram propostos. E, recentemente, saiu uma minuta nova que conglobava tudo isso. Então, a primeira anistia que fala sobre perdão de ilícitos eleitorais. E aí, tem um pequeno detalhe que eu vi na imprensa. Eu comecei a ver o Tarcísio ir a Brasília, falar de anistia, mas ele dá uma declaração dizendo, olha, nós precisamos entender que talvez a gente não consiga tudo da anistia também. Que talvez a gente não consiga a anistia em relação à inelegibilidade, que é uma palavra muito difícil de falar toda vez. E aí, você vê a jogada genial, que pode ser combinada com o Bolsonaro ou pode ser uma traição a ele, que tá bom, a gente consegue uma anistia, talvez para derrubar a pena, talvez não seja completa, mas a gente não põe aí no bolo a questão eleitoral
e tem alguns projetos que colocam até a multa do PL, aquela multa milionária. Ah, Alguns projetos perdoam até isso, perdoam a reparação do dano do 8 de janeiro. É uma anistia muito diferente das que a gente está acostumado, que geralmente são relacionados a ilícitos criminais. Então essa pode ser a grande jogada. Eu pego a base fanatizada, todo mundo vai falar, foi ele, o Tarcísio foi um dos grandes responsáveis por conseguir a anistia, mas mantém o ex-presidente como um cadáver político, né? Porque ele vai estar ali, mas ele não vai poder fazer nada. Talvez para o Bolsonaro essa possa ser uma boa jogada também. Fala, bom, melhor ficar livre e fora da arena política do que ficar preso, né? Então acho que é aí onde está a grande jogada do Tarcísio. Ele já falando, olha, inelegibilidade eu não sei se a gente passa o resto. E aí para ele seria o melhor dos mundos. Porque se ele conseguir a anistia, o Bolsonaro concorrer, ele não tem garantia nenhuma que em 2030 ele vai ser candidato. A nada. Porque é exatamente isso que o Zambelli falou. Quando o Tarcísio é colocado como candidato, ao contrário do Lula que criou a Dilma e Dilma teve autonomia, o Tarcísio é completamente dependente do Bolsonaro. Se o Bolsonaro falar amanhã não votem mais no Tarcísio, ele acabou na vida política como todos os próceres da extrema-direita aconteceram, que traíram. Mesmo com aprovação aqui em São Paulo, porque ele tem uma aprovação grande aqui em São Paulo. Mas aí, governadores de São Paulo tiveram aprovação alta aqui e não conseguiram um projeto nacional. Eu acho que no caso do Tarcísio tem mais esse componente que é passional mesmo. Vamos voltar aqui para a eleição municipal do ano passado, que você acompanhou bem, de perto. O Bolsonaro não veio a público dizer, não votem no Ricardo Nunes. Se ele fizesse, teria muito problema o Ricardo Nunes chegar ao segundo turno. Ele ficou na dúvida entre os dois, entre o Pablo Marçal e o Ricardo. Ele administrou os dois palanques nesse primeiro turno, inclusive muita gente criticou isso, essa postura dele. Mas se ele vier a público e falar, esse cara me traiu, é uma sentença meio politicamente de morte. Porque essa base mais radical, ela não é desprezível. Estou falando em quase 20, 25% mas dos Bolsonaro votos. Ficou entre dois palanques, mas Tarcísio não. Sim, mas eu estou falando assim, no final das contas, a comparação é com o candidato Ricardo Nunes e o possível candidato Tarcísio de Freitas. Se ele está lá compondo com os partidos em agosto do ano que vem uma convenção, e aí o Bolsonaro faz uma live, consegue uma autorização para dar uma entrevista na cadeia, né? Ele diz assim, o Tarcísio me traiu. Matou a candidatura do candidato. Então, assim, operar com essa margem restrita, eu acho que é o principal desafio. Agora, também tem isso, né? O doutor Bruno falou assim, se der tudo certo, vamos imaginar que o calendário for perfeito da anistia. Estamos falando em ela ser promulgada ou chegar no Supremo lá na meados do ano que vem, na hora de convenções partidárias, depois registro de candidatura. Pode até ser que ela não consiga ter efeito imediato para uma eleição, dependendo do tempo que for dar de cozimento para esse tema ali no alto escalão. Então, ele pode estar... veja, como eu falo de aposta de médio prazo, é uma aposta na mudança no ambiente político. Uma coisa é discutir a anistia hoje. Não tem ambiente político, institucional, que se passar pelo Congresso Supremo barra. O Supremo, depois de 27, pode ser outra história. E tem uma outra tese, que eu tenho ouvido cada vez mais frequência dos candidatos do campo da direita, e não só do governador Tarcísio, que é a seguinte, eles pretendem, até para demonstrar fidelidade a Bolsonaro durante a campanha do ano que vem, em trazer o tema da anistia para a campanha eleitoral. Porque aí, se for aprovado, 50% mais um votou no candidato, já sabe que o pacote prevê anistia. E aí o Supremo vai ter que lidar com isso. As urnas disseram que 51% escolheram o candidato, a plataforma do cara lá é dar um indulto, não é anistia, já é indulto, né? É outro instrumento jurídico. Também já foi considerado inconstitucional. Mas assim, se colocar isso na campanha, aí o Supremo decide depois se vai aceitar o que as urnas querem ou não. Então, veja, a aposta é muito voltada para o que vai acontecer a partir de 27, que tem mudança de configuração no Supremo também, ali nesse próximo mandato, tem 3 novas indicações, do que no curto prazo, que de fato assim, não vejo ambiente para o Supremo dar uma sentença e, na sequência, o Congresso rasgar a sentença dada pela primeira turma na semana passada. Eu acho que é muito mais um discurso político para manter essa base engajada e trazer também, eu acho que para o ano que vem na campanha, o que interessa muito para a direita, que é a campanha eleitoral de 2026, ela se transforma numa campanha plebiscitária não só em relação ao presidente Lula, mas em relação ao Supremo Tribunal Federal, aos supostos superpoderes do Supremo Tribunal Federal. Interessa para a direita porque, inclusive, ela quer ocupar o Senado com mais cadeiras
para fazer um embate ali de impeachment mesmo, no extremo, contra os ministros do Supremo. Então, trazer esse caldo da contestação ao julgamento com uma aderência no centro político, os partidos do Centrão estão dizendo que sim, que são a favor. Isso é uma mudança diferente, né? Para uma campanha eleitoral, interessa ao campo da direita para ter uma vitória mais robusta, sobretudo no Senado.